Nas principais metrópoles brasileiras, vão combinar. A hora de ir e voltar ao trabalho é um tormento para muita gente. É isso, Edu. Estamos falando de atrasos, ônibus lotados, filas imensas nos terminais e horas perdidas no trânsito que marcam o dia a dia de quem precisa do transporte público. Bem cedo, pontos de ônibus já cheios. E a certeza de começar o dia espremido no transporte lotado. É a dura rotina de muitos paulistanos. Faltam ônibus, a qualidade de serviço não é boa e você acaba chegando atrasado muitas vezes. A maior cidade do país tem 15 mil ônibus em mais de 1.300 linhas e um número impressionante de passageiros. São quase 3 bilhões por ano, em viagens muitas vezes desgastantes. Você vai apertado até seu destino final, pendurado, você vai agarrado na barra, não tem nenhum conforto. O que já era complicado ficou pior, segundo os passageiros. É o que mostra o número de reclamações registradas na SP Trans, o órgão da prefeitura que controla o transporte por ônibus na cidade. Foram quase 18 mil queixas no primeiro trimestre, um aumento de 43% na comparação com o mesmo período do ano passado. O problema que mais atrapalha a vida dos passageiros é a espera demorada nos pontos, até o ônibus chegar. Demora demais, 40 a 45 minutos para esperar um ônibus. A SP Trans diz que há mais reclamações agora porque o número de passageiros aumentou depois do auge da pandemia e que fiscaliza as empresas 24 horas por dia. Para o Instituto de Defesa do Consumidor, não é suficiente. O contrato de ônibus que a prefeitura tem com as empresas paga as empresas por quantas pessoas ela transporta, ou seja, quantos passageiros tem. Com isso, para o empresário, quanto mais lotado, mais rentável fica. Ele transporta mais pessoas com menos ônibus, né? Na ida e na volta, a Michele enfrenta quase 4 horas no transporte. E quando chega em casa, já se preocupa com o dia seguinte. Você não pode prever quando vai ser bom, quando vai ser ruim, porque você sabe que a maioria das vezes é ruim o transporte público, né? 2 milhões de passageiros usam os ônibus diariamente na cidade do Rio de Janeiro. A capital tem mais de 4 mil veículos, mas muitas vezes a frota não dá conta da demanda. Nos pontos, as filas quase sempre são longas. Às vezes tem 4, 3 filas aqui para sair. É horrível, chega atrasado no trabalho, né? Uma das maiores reclamações dos passageiros são os ônibus precários. A gente pode observar, olha só, o pneu praticamente careca. Além disso, o ar-condicionado não funciona e os vidros não abrem. A gente pega o ônibus cheio, lotado, quebrado. Outro dia eu rasguei minha roupa, machuquei meu dedo, o ferro quebrado. Entendeu? O ônibus super lotado, sem ar-condicionado. Em média, por mês, são feitas 5 mil denúncias sobre ônibus sem ar-condicionado. No ano passado, a prefeitura aplicou 770 multas às empresas por causa da falta do equipamento. Eu me sinto realmente humilhada todos os dias. A situação se repete em Belém. Você está esperando o ônibus há quanto tempo? 1 hora. Atraso que afeta a rotina de milhares de passageiros. Tenho que sair um pouco mais cedo de casa, senão não consigo chegar no horário no trabalho. Dentro dos ônibus a situação é ainda mais complicada. Calor, sufoco e muito desconforto. Estar sentada num ônibus lotado desse é um privilégio? Com certeza, com certeza. Tem que acordar mais cedo para poder acontecer isso, de eu vir sentada. Às vezes nem venho. Quase 1.200 ônibus circulam na região metropolitana de Belém. Mais de 15 milhões de passageiros foram transportados nos 3 primeiros meses deste ano, na capital paraense. A prefeitura lançou um edital de licitação para o transporte público. O objetivo é contratar novas empresas e diminuir os transtornos para a população, mas nenhuma empresa se mostrou interessada. E quem sofre é quem paga pelo serviço. Eu acho que botar mais linhas, talvez, né, seria uma opção, ou mudar as linhas que já tem para ver se melhora um pouco. Bom, você viu na reportagem as posições das empresas que controlam o transporte por ônibus em São Paulo e em Belém. Mas e no Rio de Janeiro, hein? Lá, a companhia informa que, apesar da assinatura de um acordo com o poder público, ainda há empresas que sofrem com as consequências da crise financeira e do setor que dependem de investimentos tratados com a prefeitura para a renovação da frota e também para ampliar as ofertas de viagem.